Oiê, vamos falar da semana 3 do Caminho do Artista? Essa semana é sobre recuperar o senso de poder. Então, antes da gente começar, só lembra rapidamente de fazer aquele check-in se você fez suas páginas matinais, se você fez seu encontro com o artista, o que você considera significativo para essa semana aí que você viveu. Pode ser algum acontecimento, algo que você sonhou, sentiu e por aí vai. Hoje a gente vai falar de raiva, sincronicidades, vergonha, críticas. Tem um exercício que é muito importante que você faça e crescimento. Então vamos para o primeiro tópico, a raiva. Acho que, pelo menos falando por mim, durante muito tempo da minha vida, eu fui ensinada de que a raiva não era uma coisa boa. Então eu não podia senti-la, não podia canalizar a raiva que eu estava sentindo, eu tinha que reprimir. E a raiva nada mais é do que um combustível, uma emoção que a gente pode sentir e que a gente pode transformá-la em combustível. Quando a gente sente a raiva, a gente imediatamente quer fazer alguma coisa, seja bater, descontar, gritar. Sentir a raiva é necessária. E o mais importante ainda é você sentir essa emoção e entender o que você vai fazer com ela. Por isso que eu tô te dizendo que a raiva é combustível. Vamos aprender a canalizá-la de um jeito certo. E lembrar que é muito importante a gente sentir a raiva, escutar, dar espaço para ela se manifestar. E não ficar achando que você é uma pessoa muito bacana, muito legal e que, putz, já que eu sou uma pessoa legal e bacana, eu não posso sentir raiva. Não, você pode, você deve sentir raiva. A raiva é uma emoção como outra qualquer. E ela precisa ser sentida. E, de novo, o que importa é o que você faz com esse sentimento. Quando a gente sente raiva, né, principalmente nesse sentido aqui do que a Julia Cameron traz no livro, é muito um espaço de que, pô, a minha vida antiga não tá mais fazendo muito sentido, eu tô sentindo a raiva e tem algo que tá morrendo, assim, e de certa forma a minha essência tá renascendo, tá tomando espaço. E isso dói, é desconfortável. As mudanças, os saltos significativos na nossa vida, eles acontecem fora da nossa zona de conforto. A raiva, ela não é um agir em si, e sim um convite para uma ação. Então, eu acho que isso já aconteceu com todo mundo. Quantas vezes você tem uma ideia e aí você não faz essa ideia, passa um tempo e você vê a pessoa executando a ideia que você teve. E ela não roubou sua ideia, porque você não falou para ninguém a sua ideia. Mas isso te gera uma raiva, te gera uma frustração. E isso nada mais é do que um convite para agir. Então, se você teve uma ideia, faça, execute-a. Ah, mas eu não vou fazer bem feito, não tá bom, não tá perfeito. Solta, só faz, só começa, igual eu tô fazendo aqui. Não tá perfeito. Eu queria entregar de outras formas, eu queria entregar muito melhor. Mas eu tô fazendo, porque algo em mim diz pra fazer. Eu só tô soltando, eu só tô indo. E é isso. Faz. Pra você depois lá na frente não vir com esse sentimento de meu Deus, mas eu tive essa ideia e você não executou quando você foi chamado a executar. Passando para o assunto de sincronicidades, essa é uma parte que eu gosto muito e eu tento muito reparar as sincronicidades do meu dia a dia. Inclusive, semana passada aconteceu algo muito curioso. Eu, na quarta-feira, fui para o São Paulo Open e desde o dia anterior, quando eu tinha visto uma postagem nas redes sociais, aquilo me despertou uma coisa muito boa, assim, e eu comecei a ver muitas horas iguais, assim, comecei a questionar e entregar para o universo alguns pensamentos. E aí no dia, muitas coisas aconteceram das quais eu achava que ia acontecer mesmo. E foi muito engraçado, assim. Eu ainda tô tentando entender a mensagem do universo, porque eu acabei me frustrando em um determinado momento do dia. Porém, eu achei muito curioso o quanto ele me apresentou sincronicidades, o quanto eu tava alinhada e o quanto que eu tava tendo boas devolutivas daquilo que eu tava pensando, emanando. E aí, né, fazendo um feedback interno depois disso, assim, eu entendi muita coisa dentro de mim. Não vou ficar entrando em detalhes porque às vezes me faltam palavras até para eu conseguir descrever essa conexão, assim. E eu acho que cada um tem a sua conexão, o seu jeito de estar ali alinhado com o universo. Mas eu achei muito curioso e muito interessante. E eu me senti muito acolhida e ouvida, sabe? Tipo, de fato, não estou sozinha.
Pode ter certeza que o universo ele sempre vai te recompensar por tomar riscos em seu nome. É aquela famosa frase que eu já falei anteriormente: salte, a rede vai aparecer. Eu sei que muitas vezes dá um medo, dá um frio na barriga, a gente não sabe o que pode acontecer, a gente não tem o controle, e isso muitas vezes é muito significativo, mas dê um salto de fé em você e no que você está fazendo e no universo que te ampara e que não te deixa cair nunca. Porque todas as vezes que você achou que era o final do mundo e que algo era sem solução, tudo se provou ser melhor do que você achava que seria. Tudo que aconteceu fez muito sentido lá na frente, porque a gente só vai juntar os pontos daqui muito tempo que as coisas vão fazer sentido. Agora, no momento que está acontecendo, a gente às vezes não está entendendo muito bem, mas lá na frente faz sentido. Inclusive, tem um discurso do Steve Jobs para Stanford que ele fala exatamente isso. Eu recomendo até que vocês procurem e assistam. É muito legal, é muito interessante, assim. E ver que como tudo na vida dele aconteceu e só lá na frente ele conseguiu juntar os pontos e entender por que aquelas coisas estavam acontecendo, por que ele estava fazendo o que ele estava fazendo. Uma coisa que eu acho que é importante a gente praticar o exercício de entender que não é uma coincidência, e sim a mão de Deus, é o universo ouvindo o que a gente pediu e entregando aquilo que a gente simplesmente foi, que a gente é, o que a gente emana. Lembrar disso é muito importante também. Soltar e confiar e lembrar que quando foi atendido não é uma coincidência, e sim alguém que tá o universo, né, no caso, que tá te ouvindo. Quando a gente para analisar nossas crenças e possíveis limitações, coisas que nos aprisionam de certa forma, às vezes não chega nem a ser uma crença, a gente se depara muitas vezes, eu falo por mim mesmo, que às vezes é muito mais fácil a gente lidar com o que dá errado do que lidar com o possível sucesso que aquilo pode trazer na sua vida. Porque às vezes o sucesso, ou o que é sucesso para você, porque o sucesso é muito relativo, ele vem acompanhado de muitas mudanças. E muitas vezes talvez você não vai entender, não vai conseguir estar sintonizado ali, vai ser mais, não difícil, mas vai ser muito novo e isso vai te exigir novas adaptações, novos comportamentos, um novo estilo de vida, novas pessoas, abandonar coisas que até então eram familiares para você. E isso cria uma certa resistência dentro da gente. E às vezes até é por isso que as coisas demoram a acontecer, né? Mas tenta aí fazer o exercício de parar um pouco e observar as possíveis sincronicidades da sua vida. Até no livro ela traz alguns exemplos. Um exemplo de sincronicidade que a Julia Cameron traz no livro. Uma mulher está querendo descobrir onde pode alugar um filme raro que ela nunca viu. Ela encontra o vídeo numa livraria de seu bairro 2 dias depois. Olha isso, né? Estar muito, muito atento ao que a gente joga e pede pro universo e aquilo que ele devolve pra gente. E entender também que muitas vezes ele vai devolver, mas ele vai esperar uma ação da nossa parte também. Cabe a gente saber se a gente vai agir ou não. Por isso que eu acho que é super importante você se comprometer com aquilo que realmente você quer. E tá tudo bem, talvez, você ficar em dúvida do que você quer. Pare e pensa. Não tô pedindo pra você saber o que você quer daqui 5, 20 anos. Mas se você sabe mais ou menos aonde você quer chegar, tenta traçar metas e deixar isso claro na sua mente. Porque se você não sabe o que quer, o universo vai te entregar qualquer coisa. Se você sabe o que você quer, tudo vai se ajeitar para que as coisas venham até você e você vai conseguir captar esses sinais. Vergonha. A vergonha muitas vezes é o que nos paralisa, né? A vergonha no sentido de, cara, vou fazer uma obra, vou escrever um livro, vou fazer um vídeo, o que os outros vão pensar? Será que eu tô revelando algo muito interno, meu, um segredo muito grande? E isso muitas vezes trava a gente, faz com que a gente não avance, não dê o passo que precisa ser dado por conta dessa vergonha, do medo, da exposição, do julgamento. O simples ato da gente tentar fazer algo dá vergonha, é uma briga ali interna com o nosso ego. Pô, eu tô fazendo, não tô tendo resultado, ou as pessoas estão me vendo fazendo, e aí, sabe? Tô sendo vista tentando e, meu Deus, que vergonha, porque eu não tô lá ainda. E teve gente que
já deu certo e eu tô aqui ainda. É muito desafiador lidar com isso. Eu falo por mim mesma, assim, não é uma coisa fácil. Só que eu acho que você precisa escolher suas batalhas, escolher para onde você quer olhar. No caso, silenciar esses pensamentos ou agradecer quando eles chegam até você, observa e deixa aí. Obviamente que às vezes não é tão simples assim, né? Cria-se uma expectativa, uma ansiedade, por isso que é muito importante conseguir se observar, se conhecer para entender até que ponto você sabe e consegue lidar com isso sozinho e aí qual o momento que você talvez precise procurar ajuda. Lidar com críticas. A crítica que causa danos é a crítica que condena, ridiculariza, menospreza, desconsidera. É frequentemente vaga e difícil de refutar. Essa é a crítica que danifica. Por isso, precisamos aprender a nos autoproteger. Isso quer dizer nada mais de críticas. Não. Quer dizer onde buscar a crítica correta. Ou seja, eu acho que muita gente já escutou aquela frase de não receba críticas de quem nunca construiu nada, algo assim. Eu acho que as coisas precisam ser muito bem ponderadas e avaliadas, porque como advogada eu continuo achando que tudo depende. Contudo, você precisa observar quem está fazendo aquela crítica e em que momento isso, de fato, é uma crítica construtiva ou é uma crítica de um espelho sobre o outro, de um reflexo do que ele está falando sobre ele mesmo e não percebe. E eu acho que às vezes, muito desafiador fazer essa distinção, mas ela é super possível. Um exemplo são pessoas que tudo elas criticam, tudo o outro tá errado e ela tá certa. Fazer o exercício de se auto-observar é muito importante, porém é muito difícil a gente chegar nesse nível de consciência. E por mais que às vezes você tenha esse nível de consciência, né, a gente vai falhar, porque somos seres humanos. Mas é tentar fazer esse feedback interno e escutar de pessoas que realmente você confia. A crítica útil, ela adiciona uma peça no seu quebra-cabeça. Ela te ajuda a dar um passo para frente. A crítica que não é útil, ela te deixa com uma sensação de ameaça, de insegurança, de confusão. Tivemos uma interrupção por conta de espaço na memória do celular. Vamos lá. Voltando. Quando você receber uma crítica e ficar na dúvida se é uma crítica boa que pode te agregar em algo ou não, recebe a crítica, anota o que te incomoda, anota o que pode ser útil, faça algo que te nutra, que pode ser útil, que te agregue. Depois de um tempo volta, olhe para a crítica novamente. Ela te lembra alguma crítica do passado? Reconhece se ela é uma ferida ou não. Manda uma carta ao crítico, escreve o que você queria responder para essa pessoa, óbvio que você não precisa entregar para ela nem enviar. E segue em frente. Trabalho de detetive. Na página 106, vou indicar muito que vocês leiam e façam o trabalho de detetive que a Julia Cameron propõe. Não vou me estender muito aqui, que eu tô com medo de não conseguir finalizar esse vídeo. Crescimento. A gente não vai crescer se a gente estiver confortável na nossa zona de conforto, no bem e bom. Isso não existe nesse planeta. É devagar e sempre, mas muitas vezes o crescimento é um movimento para frente, mas errático. Às vezes você vai dar 2 passos para frente e um para trás. Lembra de ser gentil com você e entender que às vezes você pode não estar vendo o crescimento acontecer no mundo exterior, nas coisas físicas, mas internamente ele está acontecendo. Faça o que precisa ser feito todos os dias e não desista. Acho que é isso. Lembre de fazer as tarefas da semana da Julia Cameron. Se inscreve no canal, deixe seu like. A gente se vê semana que vem. Comenta se você gostou. É isso, foi, deu. Beijo, tchau.